Pai querido, nós somos gratos por tua companhia, por tua misericórdia. E diante disso, Senhor, buscamos a iluminação do teu Santo Espírito. Que o Senhor fale a cada coração. Pedimos também que o Senhor nos dê forças para desenvolvermos a tua vontade, os teus mandamentos no nosso dia a dia. Pedimos a tua bênção para esse projeto. Nós oramos confiadamente em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos o penúltimo parágrafo do livro de Joel. Vamos estudar Joel 3, 9 a 17. Nesse texto, nós vamos tratar sobre um dos temas mais relevantes que tem implicações para todos nós. O tema é o juízo de Deus que ocorrerá nos dias finais, quando Deus trouxer a todos nós diante de si para sermos julgados por Ele. Indivíduos e nações passarão pelo tribunal divino. Certamente os que já se arrependeram e invocaram o nome do Senhor não experimentarão esse julgamento. Mas todos nós devemos nos preparar para esse momento definitivo, no vale da decisão. Em relação a essa expressão, repetida algumas vezes nesses versos, e mais 2 vezes com o nome Vale de Josafá, é importante entendermos o seu significado. A Bíblia menciona em suas páginas o nome de muitos vales. Todos têm significados solenes. Entre os primeiros, por exemplo, estão o Vale da Sombra da Morte. Você se lembra lá no Salmo 23. O Vale Árido, no Salmo 84. O Vale dos Ossos Secos, em Ezequiel 37. Mas, além desses, temos também o Vale da Bênção. 2 Crônicas, capítulo 20. O Vale do Sal. 2 Samuel, capítulo 8. O Vale da Visão. Isaías 22. O Vale da Matança, Jeremias 7, e aqui em Joel, o Vale da Decisão. Agora, à primeira vista, o Vale da Decisão parece ser o lugar onde muitas multidões serão colocadas para tomarem uma decisão diante da inevitável vinda do grande e terrível dia do Senhor. Mas não é assim que devemos interpretar. Naqueles dias, a decisão não será mais dos seres humanos, não será mais uma decisão das multidões. A decisão será de Deus. O Vale da Decisão é o Vale da Decisão de Deus. Isso fica claro nas palavras anteriores. Levantem-se as nações e sigam para o Vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. O Vale da Decisão ficava no Vale de Josafá, isso é o Vale do Julgamento. E como dissemos anteriormente, o profeta Joel não quis marcar um lugar geográfico, mas quis confirmar que, sem dúvida, haverá o julgamento divino. Este Vale da Decisão é muito solene no seu significado. Ele nos deve fazer refletir sobre a nossa relação com Deus, porque é ali, naquele vale, que o Senhor decidirá o nosso futuro eterno. Diante disso, então, cabe a nós, durante esse tempo de graça, ou esse tempo da graça, durante esse tempo em que nós estamos tendo oportunidade de invocar o nome do Senhor, tomarmos a nossa decisão invocando esse nome, para que sejamos salvos, obtendo, então, essa salvação gratuita que o Senhor nos oferece, para não termos que enfrentar o quê? A dura decisão de Deus contra aqueles que não lhe foram submissos e não invocaram o seu nome. Então, o melhor título para esse texto é O Vale da Decisão. Eu repito, Joel 3, 9 a 17 tem como título essa pequena frase, o Vale da Decisão. Querido amigo, os diversos profetas bíblicos mostraram claramente 2 aspectos das suas mensagens. Primeiro,
Eles, em nome do Senhor, conclamaram o povo para abandonarem os seus pecados, suas práticas idólatras, submetendo-se então e obedecendo à aliança estabelecida entre eles, nação, e o Senhor Deus. Mas um outro aspecto, o segundo aspecto, por outro lado, esses mesmos profetas, eles proclamaram, sabe o quê? E anunciaram o juízo do Senhor, que rejeitava essas práticas erradas. O juízo do Senhor era para que essas práticas fossem deixadas. O juízo do Senhor é inevitável, pois Deus é santo e fiel à aliança que Ele estabeleceu. Portanto, havendo quebra da aliança, desobediência aos seus mandamentos, submissão aos ídolos pagãos, certamente a punição viria. O juízo do Senhor viria sobre o seu povo, concedendo-lhes a oportunidade de arrependimento e retorno ao convívio com Ele mesmo. Mas o castigo do juízo de Deus também alcançaria as nações ímpias e pagãs que não agiam de acordo com os princípios divinos. Por causa disso, por causa da idolatria, da crueldade, da injustiça, por não serem misericordiosas e por serem desleais, essas nações, que muitas vezes se levantaram contra o povo de Deus, essas nações experimentariam o grande e terrível juízo de Deus. E esse juízo divino foi descrito pelos inúmeros profetas como o grande e terrível dia do Senhor. Um desses profetas que relatou sobre esse dia de justo juízo foi Ezequiel. E ele, em sua profecia, nos mostrou o resultado desses castigos divinos. Assim, eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 38, 23. Mas, querido amigo, além dos profetas, outros servos de Deus falaram sobre esse derramamento da ira divina contra os inimigos de Deus, contra os inimigos do seu povo. Por exemplo, o rei salmista Davi disse que o estabelecimento do reino do Messias seria acompanhado por desafios e rebeliões dos gentios, povos, reis e príncipes, mas que o rei dos reis os despedaçaria com sua vara de ferro. O salmista disse assim: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Salmo 2:6. E ainda acrescenta a palavra que o pai diz para o filho: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Salmo 2, 8 e 9. É esta imagem do poder de Jesus que é um motivo de adoração no céu. Outras passagens do Antigo Testamento também desenvolvem o mesmo tema. Como mencionamos, além do profeta Daniel, também o profeta Ezequiel mostra-nos que uma das consequências do juízo de Deus é a restauração do seu povo. Por exemplo, Ezequiel menciona que Gog liderará as nações na invasão de Israel, mas Deus destruirá os exércitos dos gentios. O profeta Joel, como temos estudado desde o primeiro capítulo, registrou a praga dos gafanhotos como castigo de Deus. Depois conclamou o povo ao arrependimento por ordem do Senhor. Depois ainda profetizou bênçãos e o derramamento do Espírito Santo ao inaugurar uma nova etapa da relação entre Deus e o seu povo. Profecia essa que está sendo cumprida ainda a partir do dia do Pentecostes. Logo em seguida, Joel, conforme o texto que nós vimos no programa passado, e o texto que nós vamos estudar hoje, ele disse que as nações que ameaçavam o povo de Deus, elas seriam julgadas por Deus no vale do Josafá, o vale da decisão. Essa profecia, como anteriormente ressaltamos, é uma profecia com cumprimentos diversos.
Parte dela se cumpriu nos dias passados, parte dela se cumpre hoje e se cumprirá para aqueles que invocam o nome do Senhor, ainda hoje, no tempo da graça. E parte da profecia se cumprirá logo antes da vinda desse grande e terrível dia do Senhor. Dessa maneira, então, Deus vencerá os inimigos e estabelecerá em segurança a sua habitação em Jerusalém. As comparações entre Joel 3 e vários temas do Apocalipse, você pode verificar, elas são inegáveis. Estude um pouquinho o livro de Apocalipse para você entender o que estou falando. Joel profetizou sobre eventos ligados ao estabelecimento do reino messiânico, que logo em seguida, daquela oposição, daquelas contrariedades das nações e do julgamento delas por Deus, no vale da decisão, chegamos a uma conclusão inevitável. Sabereis, assim, que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte, conforme Joel 3,17. Querido amigo, diante dessas colocações, o princípio, então, que podemos extrair desse texto, para aplicarmos na nossa vida diária, pode ser visto nessa frase. O Supremo Juiz convoca todos para enfrentar a exposição da sua decisão indiscutível. Essa é uma frase muito grave, mas ela resume exatamente o que Joel 3, 9 a 17 nos dá como conteúdo. Deus, o Supremo Juiz, convoca todos para enfrentar a exposição da sua decisão indiscutível. Não haverá discussão. É decisão do Senhor. Ele vai comunicar a sua decisão a todos que estiverem no vale de Josafá, no vale da decisão. E nesse texto nós vamos encontrar 3 objetivos dessa convocação ao vale da decisão. O primeiro objetivo se vê nos versos 9 a 11, é reunir todos no vale da decisão. O primeiro objetivo dessa convocação é reunir todos nesse vale tão importante. Eu leio para você os versículos 9, 10 e 11. Proclamai isso entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças, das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Nesses versos, nós encontramos a projeção de uma imagem daquilo que poderia se considerar como a última batalha entre Deus e as nações inimigas de Israel. O problema é decidir se a descrição é de uma batalha militar, literal, conforme o versículo 9, ou a descrição se refere ao juízo final, apocalipticamente falando, conforme o versículo 12. Tudo parece indicar que o profeta Joel tem em mente o juízo final, apocalíptico, principalmente se aceitarmos como base o fato de que não há nada que os exércitos humanos possam fazer contra o Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Proclamai isso entre as nações. Essa frase constitui um chamado retórico, um convite para que todas as nações inimigas reúnam os seus exércitos e se preparem para a guerra. O chamado parece incluir todas as nações ao redor, inclusive aquelas que não têm ficado diretamente contrárias ao povo escolhido, mas que igualmente desejavam ou buscavam a sua destruição. No verso 9, essa frase, apregoai guerra santa, é uma tradução permitida, embora no original hebraico poderíamos ler, santifiquem-se para a guerra. A palavra santificar no hebraico significa preparem-se. Em outras versões nós lemos preparem-se para a batalha ou proclamai a guerra. E era uma guerra santa. No verso 10 encontramos uma expressão contrária à que encontramos em outros profetas.
Essa inversão é uma inversão deliberada. Ela é contrária à oferta de paz, provavelmente por dirigir-se às nações inimigas. Sem dúvida, na opinião de alguns comentaristas, já na primeira expressão do verso 9, proclamar isso, era uma forma normal de se expressar a convocação para a guerra. Essa outra frase, diga ao fraco, eu sou forte, é um chamado para que todos vejam valor em si mesmos e sejam preparados para essa luta. As nações inimigas iriam necessitar do maior número dos seus soldados possíveis para enfrentar esse grande e terrível dia do Senhor. A primeira parte do versículo 11 continua o pensamento de unir forças para essa batalha. Apressai-vos e vinde, diz o texto. É uma outra forma de aconselhar e ajudar-se mutuamente. O tom dessa passagem é até, na verdade, um tom irônico. É um tom sarcástico, porque essas nações enfrentariam quem? Enfrentariam Yahvé, Deus e os seus exércitos celestiais. Isto é, os valentes do Senhor. A expressão também pode ser considerada como uma interjeição por parte do profeta, pedindo, suplicando que Deus se manifestasse contra essas nações, para que Deus acabasse com aqueles inimigos. Nos versos 12 a 15, nós temos um segundo objetivo dessa santa convocação. O segundo objetivo dessa santa convocação é anunciar a sentença condenatória para cada um. Eu leio para você esses versos. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. Querido amigo, a verdade é que o propósito final dessa convocação de todas as nações é o juízo. No verso 13, a figura que se usa para falar da extrema maldade das nações é uma figura de colheita. Lançai a foice, porque está madura a seara, isso é, estamos prontos para ceifar. O lugar onde Deus dará o seu veredito é o vale da decisão. A figura é igualmente simbólica quando é associada ao vale de Josafá, isso é, o vale do julgamento. O dia do Senhor, o qual já está presente, é iminente, porém não necessariamente próximo. No verso 15, nós temos uma expressão poeticamente que revela como será esse dia. É um dia muito interessante. Olha só, o sol e a lua, tudo vai se escurecer e as estrelas retirarão o seu resplendor. Significa o quê? Uma grande sombra sobre a face da terra. Um dia de negror sobre a face da terra. Porque esse será o dia, grande e terrível dia do Senhor. E isso acontecerá no vale da decisão. Por isso, ao chegarmos no final desse texto, os versículos 16 e 17, nós encontramos um terceiro objetivo dessa santa convocação, que é o quê? Proclamar que o Senhor é Deus e protetor do seu povo. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra temerão, mas o Senhor será refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Querido amigo, a expressão aqui parece assinalar o lugar onde Deus falava ou mostrava a sua vontade, isso é, Jerusalém. A voz do Senhor se fará ouvir de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, nos mostram os efeitos da voz potente do Senhor. A voz de Deus anuncia que o seu povo estará protegido por Ele mesmo. Que assim a cidade de Jerusalém habitada pelo Senhor deverá ser santificada e limpa. Jerusalém será santa. As nações inimigas
não terão mais controle sobre ela, violando a sua santidade. Isso quer dizer, querido amigo, quer significar que aqueles que não buscam a vontade de Deus não terão lugar na cidade do Deus Santo e Soberano. Por tudo isso que entendemos, é possível percebermos então o aspecto escatológico dessa passagem. Ao concluirmos nossa reflexão, fica a advertência para todos nós de que tenhamos tomado nossa decisão invocando o nome do Senhor para a nossa salvação, para não enfrentarmos o vale da decisão. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.